Vamos falar de baixo. A associação está sorrindo de orelha a orelha, venceu na justiça que deferiu o recurso da 77 para ter um retorno do controle da SAF. Com isso, a associação continua tocando a empresa. Tem também sobre um patrocínio com a Betfar, que travou aí uma comissão de 7%. Tem também sobre, um dia depois da vitória sobre o Melgar pela Copa Sul-Americana, já visando o jogo de sábado contra o Bragantino. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E sábado às 9 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Em São Januário é o último jogo antes da super parada, né? Tem a parada para as eliminatórias e tem a parada depois da Copa do Mundo de Clubes, que a gente está cagando para ela, já que o Vasco não está disputando. Mas vai parar por um mês e será até logo da Colina Histórica, com a sua torcida, depois retorna ao Campeonato Brasileiro. Bom, e eu achava até que como essa competição não vai ligar todos os clubes, todos os times diferentes da Copa do Mundo de Seleções, deveria, quem não está envolvido com essa Copa do Mundo de Clubes, continuar disputando um campeonato interno, mas a CBF não quis entrar e roda a condição com a FIFA e vai parar para o mais para o outro lado, vai dar uma oportunidade para o técnico Fernando Diniz conhecer o grupo e achar soluções dentro do elenco vascaíno. Não acredito que vai ter tantas mudanças nessa janela do meio do ano. Embora o Vasco não está sofrendo transfer ban, a FIFA atendeu os pedidos dos gigantes da colina, com isso pode registrar novos jogadores, mas os cofres dos gigantes da colina estão lá dessas coisas, então dificilmente vai vir grandes reforços para a janela do meio do ano. Bom, hoje falar em grana, em administração, hoje nessa quarta-feira, houve o julgamento do recurso peneirado pela ECAP, que é a empresa que passou a administrar a 77, que queria recuperar as ações da Vasco SAF e passar a ser a gestora da empresa, porém foi indeferida. Com isso, a associação continua tocando a Vasco SAF. Por um lado, tem não vamos ficar com medo de se o aporte vai vir, não vai vir. Se por outro, a associação continua tocando e os atuais gestores demonstram o tempo inteiro que não quer repassar a SAF, não querem revender. Eles falam que querem vender, mas como diz aquela música do Steve, quem é ligado a rock, sabe dessa banda dos anos 80, que tem a música More Was, sabe, esqueci o nome da música agora, More Toast Walk, Love, alguma coisa assim, esqueci o nome da música, mas a mensagem é que você não precisa falar as ações diz por si, e
A gestão, Pedrinho, demonstra o tempo inteiro, até porque não tem ações concretas diferentes, que eles querem remediar a SAF. Por outro lado, tem esse problema. Mas olha, a associação mandou uma nota oficial sobre a vitória, né? Vitória da associação na derrota da 77. Vamos combinar que é a CAP, né, que é a gestora da 77 hoje, e o vice-jurídico Felipe Carregal falou sobre o julgamento e por que a justiça indeferiu o pedido da ex-parceira. Veja. O tribunal acabou de confirmar aqui 3-0, tá? Manteve a decisão liminar que afastou a 777 do controle. Basicamente, o tribunal entendeu, com base inclusive nas demonstrações financeiras da época, que a empresa, além de não cumprir certas obrigações contratuais, não vinha, isso foi amplamente discutido no julgamento, não vinha pagando as dívidas do clube, e isso demonstra, no mínimo, ali uma gestão temerária, tá? Então o tribunal foi muito enfático nessa questão de que a 777 não atacou, ela tinha obrigação de atacar a dívida do clube, fora outras coisas, tá? Mas isso foi um ponto que foi bastante debatido no julgamento. Eu não posso estender muito, porque tem segredo, mas basicamente foi isso, tá? Mas olha, não é só esse problema que a associação está tocando na SAF. Há uma investigação que travou o pagamento da comissão de 7% do contrato do patrocínio da Betfar. O valor fixo é 45 milhões, mas pode chegar a 70 milhões com gatilhos, né, estipulado no contrato. Porém, uma apuração foi feita pelo Departamento de Incumplência da SAF e vira uma cobrança indevida de um suposto comissário que não participou das negociações, que estava reivindicando a sua comissão. A comissão está investigando o caso. O Vasco ainda analisa se há uma cobrança indevida ou não, e depois vai estudar punições. Bom, não se falou em nome de intermediário, que segundo os que participaram da negociação, inclusive era na época da 77, do Lúcio Barbosa, que na reta final, ele só entrou na reta final para fechar, que não houve intermediários. Porém, na época, o Júlio Brandes dizia que foi a pessoa que levou a Betfar para o Vasco. Eu entrei em contato com o Júlio Brandes, que até o momento desse vídeo ser gravado, ele não respondeu sobre o caso da Betfar. Ele ainda, aliás, já estava respondendo uma série de perguntas que eu mandei para ele, desde quando ele rompeu com o Pedrinho. Vamos ficar de olho nessa saga, que será a investigação sobre a comissão na patrocínio com a Betfar. Bom, e é engraçado, né? A gestão que estava afastando o Jair, contratou o Garré de ponta e estava querendo vender o Ryan. Ontem, na entrevista coletiva, vocês viram o Fernando Diniz trouxe o Jair de volta ao elenco, não quer que o Vasco venda o Ryan e vê o Garré como um meia. Bom, espero pelo menos que a direção, embora o Pedrinho e o Felipe foram jogadores, parece que eles não entendem de bola, ouçam quem entende.
pelo bem do Vasco, eles ouçam o Fernando Diniz. Bom, um dia depois da vitória de 3-0 sobre o Mangá, um elenco já apresentou no centro de treinamento Márcio Barbosa, virando a chave. Agora as atenções voltam para o Campeonato Brasileiro, até porque falta definir ainda o adversário do Vasco se não me engano, na repescagem da Copa Sul-Americana, e a CBF ainda está para definir também o sorteio da Copa do Brasil. Então as atenções estão voltadas para o Campeonato Brasileiro, sábado às 9 da noite contra o Bragantino. E quem participou do jogo contra o Melgar, como sempre uns dias após as partidas, faz treino regenerativo. E quem não foi a campo, quem não participou do jogo de ontem, foi a campo e fez um treinamento com bola. Amanhã o técnico Fernando Diniz deve fazer um coletivo, já avisando pelo menos ensaiando os 11 titulares que deverão enfrentar o Bragantino. Bom, a tendência é que seja a mesma equipe que venceu o Melgar ontem, né? Já que não tem nenhuma lesão de última hora. Já se sabe que o Moura está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo. Então, com isso, a tendência é que o meio campo continue sendo o Jair e o Tietchan. Não sei se a direção ainda mantém a esperança de negociar o Jair nessa janela. Ele já tem 6 jogos. Lembrando, se ele jogar a partir de sábado, ele fará o seu 7º jogo. Com isso não poderá, pelo menos na Série A, ser negociado com um outro clube. Então vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, né, dessa saga, o time do Vasco, e que ontem seja um sinal de uma mudança de fase, né? Que saia uma fase, até porque o Vasco está, no momento, na tabela de classificação, namorando, paquerando a zona de rebaixamento. A gente espera uma vitória para respirar um pouco, ficando um pouco mais afastado nessa zona de gesto que a gente imaginava não fazendo mais parte do nosso vocabulário. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.